Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Bom dia a todos. Nós gostaríamos de compartilhar hoje, quinta-feira, a porção que está muito rica do alimento diário. E a base desse versículo na quarta semana, quinta-feira, Gálatas 4,19, quando o apóstolo Paulo, ele diz aos Gálatas: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém. Aqui nessa porção mostra-nos que Paulo, em todo o tempo, ele estava em defesa da verdade do Evangelho. Embora ele tenha sofrido tantas perseguições, ele não permitiu que a verdade do Evangelho fosse destruída. Ele não negociava a verdade, Senhor Jesus, do Evangelho. Nós vimos que os que vieram de Jerusalém e que andavam no meio dos gentios, eles, por causa de Pedro, João e Tiago, eles tinham o ministério da circuncisão, ou seja, eles trabalhavam os judeus, pregavam o evangelho para os judeus, para salvar os judeus. Foi confiado a eles o evangelho. E a Paulo foi-lhe confiado o evangelho da incircuncisão, ou seja, isso foi reconhecido quando ele esteve em Jerusalém, que ele foi enviado para os gentios. Louvado seja o Senhor. E o encargo de Paulo, embora ele tenha sido recomendado pelos de Jerusalém que eles dessem atenção aos pobres, mas o encargo de Paulo era a economia neotestamentária de Deus. Ele tocava sempre no ponto, no encargo central da economia de Deus, sendo Cristo o conteúdo e a estrutura da sua pregação do Evangelho. E outra coisa, as palavras que os crentes gálatas receberam de Paulo, eles acabaram sendo influenciados pelos judaizantes que desceram até eles e trouxeram confusão no meio deles. E a origem desses gálatas, eles eram celtas, né? E sendo celtas aqui tem uma característica humana deles, que eles eram impulsivos, inconstantes e eram precipitados. Por essa razão, né, Paulo até mesmo fala que esteve no meio deles, quando foi levar o evangelho a eles, foi em meio a uma enfermidade, ele não estava bem. Sua aparência não era boa. Está aqui no versículo 13 do capítulo 4 de Gálatas, podemos ler. Ele diz assim: e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. Louvado seja o Senhor. Então, nessa ocasião, ele não estava com uma boa aparência, porém, ele foi recebido não com desprezo e nem com repugnância. Pelo contrário, ele foi recebido pelos gálatas, até mesmo, quer ver esse texto aqui, o versículo 14, olha como foi recebido. E não desprezastes, nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Quer dizer, ele talvez estava até machucado, ferido, e eu não sei que tipo de enfermidade era essa, mas a aparência não era boa. Então ele fala: ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus.
Então, os Gálatas receberam Paulo de uma maneira muito amável, simples e com honra, né? Embora eles tivessem grande consideração por Paulo, quando apareceram os judaizantes, sabe o que os Gálatas fizeram? Deixaram Paulo de lado e se voltaram para os judaizantes, que trouxeram a influência da lei de Moisés e até mesmo ordenando a eles a circuncisão. Então, foi por isso que Paulo os admoestou. Ele fala assim, né, no capítulo 3, ele fala assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, assim, como já dissemos agora, repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Então, o apóstolo Paulo, isso prova o conteúdo do evangelho que ele pregava. Cristo, e Cristo crucificado, na experiência da morte e aplicado na sua experiência com os muitos sofrimentos pelos quais ele passou. Nós podemos ver aqui quanto sofrimento realmente Paulo passou, irmãos. Se nós descrevermos aqui 2 Coríntios, capítulo 4, e mesmo alguma porção aqui em Gálatas, nós podemos perceber que foi com todo o aborrecimento, todo o sofrimento, tanto desgaste, mesmo assim ele defendia a verdade do Evangelho. Então, quando Paulo saiu, juntamente com Lucas, que o acompanhava, depois levou Silas com ele, antes tinha levado João Marcos, levou Silas e levou Timóteo também, que era de Listra, que faz parte da Galácia. Paulo, ele saía de cidade em cidade com um encargo: pregar o Evangelho, gerar igreja e aperfeiçoar os santos para que vivam a vida prática normal e santa e genuína da igreja em cada cidade. Louvado seja o Senhor. Por isso, era com sofrimento, com suor, com lágrimas e muita fadiga. Esse é o nosso amado irmão, antes Saulo de Tarso, depois Paulo, escravo de Jesus Cristo. Graças a Deus. No entanto, rapidamente, os judaizantes influenciaram as igrejas dos gentios, que passaram a tratar Paulo como inimigo. Vejam bem em que estado chegaram os Gálatas, mesmo os coríntios fizeram isso, até mesmo os efésios. Os crentes judeus cativaram os Gálatas para obter seu favor, não de maneira sincera, mas com a intenção de afastá-los de Paulo, do apóstolo, do enviado de Deus, escravo de Jesus Cristo, que os gerou com muito sofrimento, com dores e enfermidades. Ó Deus da glória! Então, meus amados, isso aqui mostra-nos o exemplo, o modelo que nós temos. Nós vimos anteriormente que o nosso modelo de pregação do Evangelho, de comissionamento, foi o próprio Senhor Jesus, enviado por Deus Pai. E ele vivia de cidade em cidade, aldeias, povoados. Ele ia levando o Evangelho. Ele propagava a verdade, o Evangelho do Reino.
E ele dizia sempre que o ensino que ele trazia àquelas pessoas que o ouviam não era dele, mas era do Pai que o enviou. Isso é glorioso demais. Esse foi um exemplo humano, o próprio Senhor Jesus sendo o próprio Deus que deixou a glória para vir e lidar com os perversos, os de coração duro, os de coração engordurados, corações esses que ouviam o Senhor e desprezavam e saíam. Eles não viam Deus falando, não ouviam Deus. Assim eram os judeus. Então, nós vimos então esse exemplo para nós, esse modelo a seguir, que é Paulo. Então, em meio a perseguições, Paulo, ele também não mercadejava a palavra de Deus. Nós lemos isso aqui em 2 Coríntios 2,17. Nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios 2,17. Então, a palavra mercadejar, no texto grego, faz uma alusão a vendedores ambulantes, caixeiros viajantes, que saíam de cidade em cidade para vender seus produtos e muitas vezes com propaganda enganosa. E assim vendiam. Então Paulo usou essa alusão e mostrou que ele, com os seus cooperadores, não estava ali mercadejando a palavra de Deus. Então Paulo atraía muitos seguidores e muitas pessoas eram salvas por intermédio da sua pregação. Por isso havia alguns que tinham muita inveja e ciúmes dele e tentavam imitá-lo mercadejando a palavra. Meu Deus, que o Senhor nos livre dessa experiência amarga, triste e vergonhosa. Todavia, Paulo pregava a pura palavra de Cristo. Louvado seja o Senhor. Aqui tem uma conversa com você, meu irmão, comigo, que somos leitores, que estamos lendo essa porção. Veja bem a advertência para nós, que os servos de Deus deixaram escritos. Não faça da palavra de Deus um negócio para ganhar fama ou dinheiro. Como o apóstolo Paulo, pregue o Evangelho sem intenção e sem buscar benefício próprio. Do contrário, você perderá a presença de Deus. E sem a presença de Deus, meus irmãos, nós perdemos tudo. Portanto, precisamos considerar essa questão com sinceridade. Pare e pense. Assim faço eu. Nossa pregação deve ser Cristo. Deve ser em Cristo. Quando falamos em, é por meio de Cristo, é dentro de Cristo. Ou seja, você precisa estar tomado por Ele, enchido dele, saturado e permeado de Cristo. Aí você propaga, prega, anuncia esse Cristo. Louvado seja o Senhor. Se perdemos a presença do Senhor, nós perdemos a unção, o Espírito que unge. Vivemos hoje na era do Espírito. Qual é melhor fazer? Primeiro, vamos nos encher do Espírito para nós propagarmos o Evangelho através do Espírito. E assim nós vamos anunciar Cristo. Por essa razão, não preguemos a palavra de Deus com outras intenções. Antes, preguemos o Evangelho de uma maneira pura e com sinceridade. Que nossa pregação venha do próprio Deus, meu irmão. E não seja apenas uma transmissão de conhecimento. Você estuda as Escrituras, estuda livros, tudo que é verdade que foi inserido em livros, você estuda e passa a ser um propagador de palavras de conhecimento,
Não. Vamos nos esvaziar, nos humilhar, buscar do Senhor a autoridade do Espírito. Se não for assim, é melhor nem sairmos. Eu falo como um evangelista, é melhor eu ficar em casa. Então eu preciso me humilhar diante do Senhor, tomar esse exemplo de Paulo, do irmão Paulo, e orar ao Senhor, para que o Senhor possa me gerar arrependimento, dar-me um coração purificado, santificado, uma consciência pura, sã, curada, para que quando eu sair, eu possa propagar a verdade do Evangelho, tendo Cristo como conteúdo, como as riquezas de Deus, como suprimento de vida, como o pão vivo que desceu do céu para saciar os famintos. E não vamos enganar a ninguém, nem vamos requerer em troca benefícios próprios, jamais. Propagar o Evangelho por meio do Espírito faz com que nós soframos perdas para que Cristo ganhe. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Tenha um bom dia e bom desfrute. Amém.